Boa noite a todos. Sou Priscila Koller, do PK Cursos e Terapias, e hoje vamos dar sequência ao estudo do livro O Poder do Agora, de Eckhart Tolle. Então, continuando o capítulo 1, que é um capítulo longo e também rico em reflexões, por isso está até indo mais lento do que eu esperava, por conta da riqueza dos conteúdos que são trazidos nesse capítulo. Provavelmente no livro inteiro vai ser assim, porque essa é a tônica do livro, né? Trazer mesmo as reflexões, fazer com que a gente pare um pouco e olhe a nossa vida e o mundo, enfim, tudo que nos rodeia com outros olhos, né? Então, esse é o maior objetivo desse livro, trazer essa outra realidade para nós, né? Então, por conta disso, o livro acaba assim sendo até mais lento esse estudo, né? Mas não importa porque nós não temos tanta pressa assim, não é mesmo? E nós estamos aqui nessas quartas-feiras para refletir mesmo, para nos doar para essa ideia, né, de olhar para nós mesmos, tá? Que é o que o livro realmente traz para a gente. Então, esse primeiro capítulo, ele fala, você não é a sua mente, né? E a mente acaba sendo o maior obstáculo para que a gente atinja aquela iluminação que quando a gente ouve falar, parece que é algo tão distante, parece que é algo próprio de pessoas como um Buda, por exemplo, e outros avatares aí que a gente conhece, mas esse livro ele vem trazer justamente que não é só para esses seres, né, que já estão bem experimentados, espiritualmente falando, né, que tem uma outra visão do mundo. Na verdade, não é só para eles, é para todos os seres, né? Justamente porque cada um de nós tem essa sementinha dentro, no nosso interior. Nós temos essa semente, essa luz, e uma vez que nós tocamos essa luz, ela brilha. E aí a gente passa a brilhar junto com ela. Então, esse é o maior legado desse livro, tá? Nos ensinar a ver e a tocar essa nossa luz interna. É o maior objetivo desse livro, segundo ele mesmo diz, tá? Então, eu peguei algumas partes do livro e vou aqui comentando. Então, ele diz assim: o reino interior tem a quietude inseparável do ser, né? O que é essa quietude inseparável do ser? Significa que nós, em meio à maior turbulência da nossa vida, seja lá o que esteja acontecendo, seja lá qual for o nosso estado emocional, aquilo que nós estejamos passando, o nosso ser interior, aquela chama, aquela luz interna, ela sempre tem uma paz, ela sempre tem uma quietude, uma harmonia, ela sempre está equilibrada, né? Então, é como se existisse um ser lá dentro que está pronto para receber esse ser que fica flutuando, que a gente até conhece como o ego, né? O nosso ego, a nossa personalidade, tudo aquilo que é de fora e que nos afeta, não afeta esse ser interno, essa chama interna, essa essência, afeta o nosso ego. Por isso que quando a gente trabalha esse ego, a gente cuida dele, né? Tem outro olhar para ele. E vai trabalhando esse ego, ele vai se equilibrando e vai se equiparando, se nivelando com o nosso ser, com a nossa inteligência interior. Então, basta que a gente comece a trabalhar esse ser que é o externo, que está ligado com a parte mais exterior, né? Basta que a gente trabalhe esse ser, que justamente é trabalhar as emoções e tudo que envolve as emoções, os pensamentos, toda essa parte, para que essa luz interna brilhe, né?
quando a gente consegue isso, nós passamos a ser mais felizes, realmente, a ter uma paz, mesmo em meio ao caos. É tão difícil assim? Para nós que estamos tão acostumados a sofrer por conta dos nossos pensamentos, por conta das nossas emoções desequilibradas, né? Por conta do que a gente acha, as nossas crenças limitantes, que é tudo aquilo que a nossa mente fica criando. Então, nós estamos muito acostumados a esse tipo de relacionamento com o mundo. Nós não estamos acostumados com aquele relacionamento com a gente mesmo. Então, para a gente fica difícil mesmo, porque nós vamos ter que virar a nossa cabeça, a nossa vida de cabeça para baixo, não é? Isso vai ser desafiador, com certeza. Porque pensa assim, se nós temos tantos hábitos adquiridos, não apenas nessa vida, como também em outras, a gente já vem carregando isso, né? A gente já vem caminhando com hábitos que já são até, sabe-se lá de quanto tempo, já estão bem arraigados no nosso, na nossa personalidade, né? Naquilo que a gente vai trazendo, tá? Então, é difícil mesmo. Como que a gente vai tirar todos esses hábitos? Então, é difícil? Pode ser. Mas não é algo que é só para quem já é ascensionado ali, já tem um conhecimento de tudo. Não é. Tá? A gente pode ver pelo próprio exemplo do Eckhart Tolle, que ele tinha ali várias questões emocionais, né, depressão, ele tinha muitos problemas mesmo, estava bem desequilibrado, e ao entrar em contato com aquele ser dele interno, houve uma mudança. E aquela mudança foi tão incrível e tão significativa para ele, é como se ele tivesse descoberto algo, uma chave, é como se tivesse aberto uma porta, né? Nesse momento, ele viu tudo de forma diferente. Então, é difícil? Para a nossa mente aqui, a mente racional. Mas se a gente for olhar por um outro viés, pela nossa parte espiritual, pela nossa essência, não é tão difícil assim. É isso que ele nos trouxe. Agora, se vai acontecer isso com a gente, não sei. Eu não posso dizer que não vai acontecer comigo, que não vai acontecer com um de vocês. Eu não posso dizer isso. Ao mesmo tempo que eu posso dizer que sim, né? Então, nós não sabemos. Mas nós precisamos, então, mergulhar nisso, para saber se vai mesmo dar certo. Só a gente pegando e fazendo é que a gente vai saber, não é mesmo? Então, não vivenciamos essa realidade, essa interna, devido ao barulho mental. Tudo que a gente pensa, porque a gente está o tempo todo pensando, inclusive da nossa sociedade, é dito para a gente que a mente é para pensar e ela não vai parar de pensar mesmo. Então, será que essa é uma crença? Será que essa é uma crença limitante? Na minha visão, eu acredito que sim, que seja uma crença limitante. Por quê? O que traz esse livro? Que a nossa mente é uma ferramenta, né? É uma ferramenta. E uma ferramenta a gente só vai usar quando precisa. A consciência, a nossa consciência não é a nossa mente. Essa consciência interna, esse ser interno, essa fonte interna, é ela que é o ser real. E nós não somos a nossa mente, não é isso que disse ali no início? Que nós não somos a nossa mente? Se nós não somos a mente é só uma ferramenta. Então, quando eu vou usar a mente? Quando eu preciso. Será que eu preciso da mente quando eu estou ali fazendo uma meditação? Eu preciso desse instrumento?
A mente ali, ela está se intrometendo a fazer algo que, na verdade, não tem função nenhuma. Não existe uma função ali. Se eu quero meditar, a mente tem que silenciar, porque senão eu não vou meditar. E por que a gente não consegue? Porque nós estamos acostumados e acreditamos que a mente não para. E nós acreditamos, nós damos o aval para isso. E uma vez que a gente acredita em algo, vira uma crença e uma verdade. E a gente passa a viver essa verdade. Por isso nós temos que tomar bastante cuidado com as coisas que a gente acredita, que a gente acha que é verdade. É muito melhor que a gente pense, olha, a mente, ela realmente pensa, mas ela não tem que ficar ali o tempo todo cogitando coisas. Não precisa. E eu acredito nisso. Eu acredito sim que ela pode ficar em silêncio. Quando a gente começa a dar outra forma de olhar para essas realidades que a sociedade vem nos contar, a gente abre uma outra porta. E aí, essas outras verdades ou realidades que a gente não aceitava antes começam a se fazer presentes na nossa vida. E se eu acreditar que a mente é o meu ser, sou eu mesma, é isso que vai acontecer. Então, tudo aquilo que a gente acredita que é a verdade é o que vai acontecer realmente na nossa vida. Se eu acredito na doença, se eu acredito que a doença ela existe mesmo no meu corpo, é isso mesmo. A doença, eu vou ficar doente sempre. Mas se eu tenho uma outra relação com a doença, ela vai começar a se colocar de outra forma para mim. Eu posso, inclusive, evitar muitas doenças. Então, aqui a gente pode ver que a mente ela é muito poderosa mesmo. Né? Ela tem um grande poder sobre nós. Ela rege a nossa vida. Mas por que ela rege a nossa vida? Porque a gente permite, porque a gente aceita isso como verdade. Então, o livro aqui é um convite para que olhemos para outras realidades e que possamos dar uma chance para que essas realidades que estão sendo propostas realmente possam existir na nossa vida. A gente pare com o ceticismo. Uma vez que a gente para com tanto ceticismo, a gente também consegue ter outras realidades na nossa vida. Outras que não vinham porque a gente tinha ceticismo total. A gente não acreditava. E a gente fecha a porta. Então, a gente acredita que existe uma essência dentro de nós, que ela, que é o nosso ser, o nosso eu real, a gente acredita nisso? Ou a gente acredita que nós somos esses seres aqui que ficamos o tempo todo magoados, em depressão, pensando um monte de coisas, fazendo vários juízos de valores por aí, criticando, julgando. Nós acreditamos que nós somos esse ser? É isso que nós somos? Então, essa é uma pergunta que eu deixo aí para cada um de vocês que está aqui assistindo, né? O que vocês acham que vocês são? Quem vocês são? É uma pergunta que cada um de nós tem que se fazer. A mente cria um falso eu, que é o que gera o sofrimento e medo.
um falso eu, olha isso. Então, esse falso eu é o que a gente está aí achando que a gente é. A gente acha que, de repente, a gente é ignorante. Ou o contrário, que a gente é um sábio, a gente sabe tanta coisa. Porque a gente, eu fiz muitos cursos. Tudo bem, você tem uma lista enorme de cursos, ótimo. E isso faz você ser alguém de que forma? Mas como você vê o mundo? Como você se sente dentro do seu próprio corpo? Então, não importa o que a gente faça. Tudo isso é pro forma e para o mundo. A alegria da vida não depende de quantos certificados a gente tem, de quanto a gente ganha no final do mês, de o quanto a gente é top dentro de uma sociedade. Não depende. Por isso que nós, muitas vezes, não temos nem como falar, não temos parâmetros para falar sobre isso, porque a gente ainda não chegou nesse ponto de entrar em contato com esse nosso eu interno, que varre tudo isso que nos leva para baixo. Esse é o nosso eu, somos nós mesmos. E é para ele que a gente tem que olhar. Então, nós não somos isso que as pessoas muitas vezes olham e dizem que a gente é, e que a gente mesmo diz que a gente é. Nós não somos nada disso. Esse é o falso eu. Aí ele fala também no livro sobre o filósofo Descartes, né, que ele dizia assim: penso, logo existo. Penso, logo existo. Então, no livro, ele vai contra isso. Ele não vê sentido nessa frase. Porque se a gente não é a nossa mente, então como penso, logo existo, né? Então, ele diz que essa frase, né, esse tipo de ideia, leva a um erro básico: equiparar pensar a ser e identidade a pensamento. Então, nós não podemos ligar o pensar a ser. Eu acredito que poderia ser assim: sinto, logo existo. Sinto. Me sinto, logo existo. Segundo esse livro, provavelmente essa seria uma frase que faria mais sentido. Me sinto, logo existo. Por quê? A proposta aqui é sentir, e não é pensar, não é raciocinar, nem racionalizar, seja lá o que for. Por isso que quando a gente faz um curso, né, ou faz alguma prática que envolve, por exemplo, bioenergias, a gente não tem que ficar racionalizando nada. Porque uma vez que eu racionalizo, pronto, já estraguei tudo. Já coloquei algo, um elemento que não tem nada a ver. Porque exercícios bioenergéticos, eles têm a ver, eles têm sintonia com o nosso ser interno. Então, eu tenho que sentir. Ser é sentir. É se sentir. E quando a gente se sente, acha que está se sentindo, e o que vem é um monte de depressão, é um monte de pensamentos terríveis, é um monte disso, daquilo, nós não estamos sentindo o nosso ser interno. Nós estamos sentindo o nosso ego, a nossa persona, né? A personalidade. É isso que nós estamos sentindo, na verdade. Então, é interessante essa colocação que o livro traz. Vivemos num estado de aparente separação e em constantes conflitos. Então, nós vivemos num mundo que reflete a crescente fragmentação da mente, né? Então, nós estamos o tempo todo nos sentindo separados de tudo. Eu aqui e o mundo ali. Eu aqui e o Criador ali.
Tudo está separado. E essa separação não reflete o ser. Por quê? O ser, ele vem dessa fonte divina, que é formadora de tudo que existe. Está tudo interligado. Nós somos feitos da mesma energia, né? Essa energia do fluido cósmico universal, que está tudo ligado e que cria todas as coisas. E nada está separado. Não existe algo que esteja separado. Tanto que quando a gente pensa, e a gente pensa em outra pessoa, ou pensa em algo, a gente vai impactando esse alguém que a gente pensa, ou a gente impacta o ambiente com os nossos pensamentos, e as pessoas sentem isso, e é algo que eu não posso ver, eu não posso ir lá no laboratório medir, não tem como eu ir lá medir essas energias, né, que são formadas pelas pessoas, pelos seus pensamentos, né? E o amor que a gente sente, o amor real, também atinge as pessoas, se liga com as outras pessoas. Então, nós somos um sentir, exatamente isso. E tudo está interligado, não existe nada que esteja separado. É algo que é integral. Consciência é integral, é una com o todo, com essa consciência cósmica. Então, nós somos unos com ela, com essa consciência. Não existe o Deus que está fora, só existe o Deus que está dentro. O Deus está aqui. Então, Jesus, ele disse, né, sois deuses, mas será que ele só quis dizer que nós somos deuses porque a gente pode criar? Não só por isso. Dentro dessa frase existe uma profundidade enorme. Nós estamos unos com o todo e unos com a consciência cósmica, com esse Deus, né, que a gente entende aí por Deus. Não existe nada que esteja separado. E isso é maravilhoso. Porque isso vai, quando a gente pensa dessa forma, a gente vai trazer o senso de ética, a ética cósmica. Nós paramos de só ter ética aqui, com a gente aqui, com o que nos cerca, para a gente começar a ter uma ética cósmica. Nós não somos mais cidadãos do Brasil. Nós somos cidadãos no universo. Olha como tudo se amplia. Como que a gente vai, depois de uma visão dessa, começar a pensar miudinho daquele jeito e ter aquela visãozinha pequenininha de Deus? Para mim, não dá mais. Né? Não tem mais como eu pensar em Deus dessa forma miúda, né? É a forma como me ensinaram. E que eu acredito que muitos de vocês também devam ter aprendido nessa mesma escola, né? Que é essa escola aqui desse mundo, né? Só que seres que trazem outros tipos de ensinamentos, né, já estão trazendo há muito tempo já e continuam, e sempre está chegando novas informações. E isso é muito interessante. É para a gente parar para pensar se Deus realmente é esse ser tão pequeno, esse que ensinaram para a gente. A iluminação é um estado integral, uníssono com a vida em seu aspecto manifestado. Então, nós estamos aqui, existem todos os aspectos manifestados, inclusive nós, tudo que está manifestado, nós estamos ligados com tudo isso, justamente porque nós estamos com a mesma energia de tudo.
nós estamos aí em uníssono com a vida e o aspecto manifestado, ou seja, o mundo, tudo que existe. E também com o seu eu mais profundo e a vida não manifestada. O que é a vida não manifestada? Tudo isso que a gente cria o tempo todo. Não só nós, quanto também as consciências que não estão vivendo aqui no mundo material. As outras consciências. E a gente também não pode pensar que só aqui no planeta Terra existe vida. Né? Porque a ciência não descobriu vida em lugar nenhum. Tá, mas tudo bem. Que equipamentos que a ciência está usando? Né? É aquela velha história. Como que eu vou medir num laboratório material daqui desse planeta coisas que são muito mais sutis e que esses laboratórios não vão ter condições de medir, nem de comprovar, que nós não vamos ter nem condições de ver, porque nós estamos nessa dimensão. E nas outras dimensões, será que não existe nada? Será que é só no planeta Terra que existe vida? E será que se existe vida em outros lugares, em outros planetas, né, como Jesus disse que na casa do Pai existem muitas moradas, não é isso? Então, eles não pensam? Eles não criam? Tudo que é criado é manifestado no mundo. E tudo que a gente cria não impacta só no planeta Terra, vai impactar em todos os lugares, porque tudo está ligado. Olha como a gente amplia a mente, olha como a gente abre esse leque. E aí não dá mais para sermos pessoas antiéticas em nenhum momento. A gente vai pensar 1000 vezes antes de fazer isso ou aquilo que não é legal, porque isso impacta não é só aqui. Então são conceitos muito amplos e que não é só esse livro que traz. Esse livro ele traz em forma de reflexão, mas existem outros livros que trazem. Ken Wilber, não sei se alguém já ouviu falar em Ken Wilber, ele é considerado o Einstein da consciência. Esse aqui é um dos livros dele. Esse que eu acabei de comprar. Meditação Integral, do Ken Wilber. Esse teórico, ele é incrível. E ele traz essas realidades. Ele é ligado à psicologia transpessoal. Então, ele é muito conceituado. E ele tem trazido coisas muito interessantes que tem a ver com essa visão aqui, com essa amplitude de pensamento, essa abertura da nossa mente. Então, não tem mais como andar naquele quadradinho fechado que a gente andava, se a gente resolver realmente refletir sobre esses conteúdos. Esse é um autor, mas existem tantos outros. A iluminação é o fim do sofrimento, do permanente conflito interior e exterior e da escravidão do pensar incessante. Você, aos poucos, conforme vai mudando a sua forma de se relacionar consigo mesmo, vai dando oportunidade a você mesmo de ter períodos momentâneos no seu dia a dia de silêncio mental, você vai indo atrás disso. No começo, a gente já sabe, não vai ser muito fácil, porque a gente está muito acostumado, né, a ficar com aquela coisa o tempo todo na nossa mente, o tempo todo julgando, pensando, se preocupando, enfim, uma série de coisas. É o que a gente faz o tempo todo. E vocês podem observem, quando vocês ficam muito tempo pensando, fazendo ideias e fazendo conjecturas, e pense, e fica. A gente fica cansado. Pensar demais cansa. Por quê?
porque a gente está perdendo energia. E isso é real. A gente estuda isso em bioenergias. E é uma matéria mental. É energia mental. É uma matéria diferente. Que a gente vai desgastando. A gente fica sem energia. Os hindus que ensinam, quanto mais a gente ficar em silêncio, quanto menos a gente ficar falando, pensando, mais a gente está concentrando a nossa energia. Está tudo concentrado. Quando eu preciso resolver um problema, eu estou cheio de energia para encontrar soluções. Agora, se eu estou o tempo todo me desgastando energeticamente com a minha mente, o tempo todo ali naquela loucura, a hora de resolver um problema não tem como resolver. Eu não encontro a saída, eu entro em depressão, óbvio, ou em desespero, alguma coisa assim. Por quê? Porque eu não tenho energia, eu não encontro a saída. Não vou encontrar. E aí eu vou precisar de ajuda de alguém para me ajudar a encontrar a saída. Então, existem esses efeitos colaterais aí do excesso de pensamentos o tempo todo. A identificação com a mente cria conceitos, rótulos, imagens, palavras, críticas e definições que bloqueiam os relacionamentos verdadeiros. Então, olha, eu me identifico com a mente. O que é isso? O que é se identificar? É achar que eu sou aquilo. É achar que aquilo é a verdade, é a minha verdade, é a verdade do outro, é como é o outro, é como sou eu, e eu sou daquele jeito. Isso é se identificar com a mente. E essa identificação, tá, faz com que a gente se jogue mesmo de cabeça nos conceitos, rótulos, imagens, palavras, críticas, definições, que é o característico da mente. A mente precisa fazer isso. O tempo todo, o nosso cérebro, ele trabalha com a função de catalogar as informações, de ver o que é importante, o que precisa ficar aqui na nossa... a gente sempre vai estar lembrando, e coisas que não são tão importantes assim, né? Então, está sempre catalogando, rotulando também. É importante que o cérebro, essa máquina, rotule, porque imagina, ele é muito organizado, ele precisa ter tudo organizado, como se fosse um grande armário com várias gavetas, né? Então, quando a nossa mente está desorganizada, quando a gente está desequilibrado, é como se o armário mental tivesse uma bagunça completa. E aí você vai procurar as coisas, você não acha, você não sabe, você fica perdido. Então, o cérebro saudável, ele vai fazer esse trabalho. Não é culpa dele, ele tem que fazer. É preciso que a gente rotule, é preciso que a gente crie imagens, que a gente crie conceitos, que a gente tenha críticas. Críticas sempre vão existir, assim como crenças. Crenças sempre vão existir. Porém, nós precisamos entender que nós não somos isso. Essa é uma função do cérebro, dessa nossa máquina material que está aqui, da nossa mente, que é essa parte abstrata, né? Então, nós não somos isso. Esse apenas é um instrumento que trabalha desta forma, porque senão como que faria? Com tantas e tantas e tantas, sei lá, quantas milhões de informação que ele tem. Como que ele vai fazer? Então, é isso que é o cérebro. Mas não somos nós. Então, nós não temos que nos identificar. Agora, o que a gente precisa trabalhar? Precisamos trabalhar para ter umas críticas saudáveis. São as críticas saudáveis. Rotular o que é necessário, o que é importante. Mas não pré-conceber alguns conceitos, né? Ter conceitos já ali pré-formados,
e conceitos que não são éticos, como, por exemplo, um preconceito racial, ou então de, sei lá, nível financeiro da pessoa, ou seja lá o que for. Então, nós vamos nos deparar com vários preconceitos. Preconceitos do quê? Bom, esse preconceito me ajuda? Então, nós vamos estar colocando as coisas em ordem nessa nossa casa mental, né? Se a gente coloca a nossa casa mental em ordem, nós temos uma máquina saudável que não fica gastando energia com o que não interessa e que trabalha ao favor do nosso ser verdadeiro, do nosso verdadeiro eu. Nós não podemos pegar essa máquina e colocá-la para trabalhar a favor de um falso eu. Então, esse é o nosso trabalho. E catando ali, pensando o que interessa, o que não interessa, sermos honestos com a gente mesmo, né? E perceber, olha, pisei no tomate agora, hein? Olha, esse meu pensamento não foi legal. E analisar. Não é passar por cima e fazer de conta que não viu. Que né, a gente acaba fazendo, né? A gente passa por cima, faz de conta que não viu aquilo, que é muito natural, né? Que a gente não quer aquilo. Porém, a gente começa a apontar para o outro. Então, aquilo que a gente está apontando no outro, olha ali, olha não sei o quê, é aquilo que a gente não vê na gente mesmo. Então, nós temos que observar essas coisas e não achar que a gente é isso. Nós não somos. A mente é um instrumento incrível se for usada corretamente. Não podemos ser usados pela mente. Então, na grande maioria das vezes, nós estamos sendo usados pela nossa mente. E não ao contrário. Então, ele coloca lá, numa parte do livro, né, uma afirmação de um aluno. O aluno, os alunos dele, as pessoas que assistiam às palestras, né? Então, um deles falou assim: é certo que minha mente deambula, por vezes, como acontece com a maioria das pessoas. Então, ela fica lá, né? Mas ainda assim, posso decidir usar a minha mente para obter e realizar coisas, e faço constantemente. Então, ele quer dizer, a mente fica vagando ali, né? Muitas vezes e tal, mas ele usa a mente dele para obter e realizar coisas. E faz isso sempre. Aí, o Eckhart Tolle respondeu assim: nem sempre realizar coisas é sinal de que estamos usando a nossa mente. Por que será que ele disse isso? Né? Nós temos um ego com o qual a gente se identifica muito e, às vezes, como é um processo mental isso, né? A gente vai de acordo com essa racionalização. Né? A gente vai fazendo coisas, mas não são coisas que o nosso eu interior quer. Não são. São coisas que a nossa mente quer. Aquilo que a gente já racionalizou. Então, nós estamos sendo usados pela nossa mente. A ganância, por exemplo. Será que o nosso ser interno, cheio de luz, vai ser ganancioso? Não. Isso está no ego. E por algum motivo. Uma pessoa é gananciosa por algum motivo que precisa ser pesquisado. Se a gente não pesquisa por que a gente faz isso ou faz aquilo, a gente não descobre. Então, não adianta ficar lá no produto final, que é a ganância. Não adianta querer cortar a ganância. Eu vou tirar isso da minha vida. Não adianta. Precisa ir atrás da raiz, do porquê. É uma carência? Ou o que é isso? E isso faz parte de olhar para o nosso ser. Olhar para a gente.
entra o papel do subconsciente, sim, e do inconsciente também, tá? Entra sim. Por isso que quando a gente tem esses problemas emocionais, a gente vai num psicólogo, a gente vai num terapeuta. Por quê? Porque ele vai nos ajudar a olhar lá para o nosso inconsciente e para o nosso subconsciente, que é o mais, né, mais próximo aqui, que está bombando, né? Nosso inconsciente, ele tem um montão de conteúdos que estão influenciando na nossa vida o tempo todo, né? E a gente nem sabe, a gente nem imagina. Por quê? Porque nós não temos só essa experiência aqui que nós estamos vivendo hoje. Nós temos, além desse momento do agora, nós temos, além disso, nós temos toda a nossa vida, desde que a gente nasceu, de coisas que a gente não lembra, tá? Existem processos psicológicos que podem ter ocorrido, bloqueios que podem ter ocorrido, de uma série de conteúdos, e para nós que acreditamos em vidas passadas, né, tem todo aquele conteúdo de vidas lá atrás. E está tudo no nosso inconsciente. Então, imaginem a quantidade de conteúdos desequilibrados que nós temos dentro de nós, né? Então, olha isso. Será que nós vamos, de uma hora para outra, resolver tudo isso? Então, nós temos agora esse livro que fala o quê? Que a gente entra em contato com o nosso ser interior e as coisas mudam. É como se você pulasse para uma outra dimensão. A gente sai daquela dimensão que a gente estava de sofrimento. E nesse outro lugar, eu vou chamar de lugar, né? Nesse outro lugar, entre aspas, não existe nada disso. Você saiu dali. E você vai viver uma outra realidade. Então, nós não estamos condenados a sofrer sem parar. Então, aquela criança que um dia virou adulta e que foi abusada na infância, será que ela está condenada a carregar aquilo para sempre? Será? Então, são todas perguntas que a gente precisa fazer, né? Quando a gente faz esse tipo de estudo. A gente não pode dizer, eu do mesmo jeito que vocês, eu estou aqui estudando, igual vocês. E eu tenho, assim, muitos pensamentos, né? Que eu faço a respeito de tudo isso. Então, nós temos muitos pensamentos, né? A forma da gente ver essas coisas. Mas se a gente está lendo um livro desse, nós temos que olhar para todas as outras, os outros ensinamentos que a gente também tem, né? Que tem a ver com a psicologia, principalmente, e entender, né? Mas o que acontece com tudo isso, essas nossas questões emocionais? Essas pessoas que quem é terapeuta aqui vai saber, né? Então, recebe uma pessoa para atender e você está vendo, poxa, a pessoa realmente está sofrendo, né? E aí, como que a gente faz? Eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que tratar do quê? Né? Então, o tempo todo nós temos que tratar dessa nossa questão do ego mesmo. Sim, te lembra do passado, né? O que acontece na infância forma uma cicatriz que te lembra do passado o tempo inteiro. Sim, acontece isso, mas você não lembra de forma consciente, né? Você não lembra. E existem muitos conteúdos que aconteceram em outras vidas, né? Que também eles estão atuando hoje, não é?
E como que eu faço? Eu vou sempre ter que viver isso, né? O Eckhart Tolle trouxe uma outra realidade, não só ele, como eu já disse, né? Outras consciências aí encarnadas e que já estão até desencarnadas também trouxeram isso, né? Então, vem em forma de conduta, exatamente. É a forma como se manifesta, exatamente. É isso mesmo. Reações emocionais, uma série de coisas, né? E a gente às vezes nem sabe, inclusive, ao apontar dedo, né? Se aponta o dedo aqui, aponta o dedo ali, né? Isso tem a ver com você. A gente pode estar se projetando no outro, né? E, enfim, né? O importante é que nós temos, então, segundo traz esse livro, uma outra realidade que pode realmente fazer assim, ó, some tudo isso para você e você vive aquilo, porque é uma outra dimensão. É como se nós estivéssemos fazendo um exercício bioenergético. Né? Estou aqui dessa forma aqui na parte consciente aqui, pego e começo a fazer um exercício bioenergético. Eu posso subir o nível da minha energia, né? Elevar o meu padrão energético a um ponto bem alto no exercício. E eu saio totalmente dessa realidade. E é o que acontece. Muitas pessoas que fizeram exercícios lá nos cursos que eu já dei, né? Foram muitas pessoas, muitas mesmo. E eu tenho relato de todas elas, né? Porque elas faziam exercícios e elas comentavam como foi, o que aconteceu. E era muito interessante de ver isso, porque elas saíam dessa realidade aqui. E elas iam para um outro nível, onde essa realidade não é mais nada. Não é mais nada. É como se deixasse de existir mesmo. E é isso que acontece quando a gente entra em contato com o nosso self. Essa outra realidade, ela fica com outro colorido. Ela não tem mais aquela cor tão forte, né? Então, aqueles problemas, aquelas mágoas, aquela coisa toda desgastante, deixa de ser tão importante. Porque a gente entra numa outra realidade. E aí, o legal é trazer essa outra realidade para o nosso dia a dia. E aí a gente começa a se curar. É a cura mesmo. A cura do nosso ser. Porque as doenças nada mais são do que as nossas questões emocionais. Elas trazem a doença. E a gente vem até, encarna aqui com doenças que a gente trouxe de outras, né? Outras vidas. Que a gente já criou antes. Né? Porque a doença ela sempre vai ser criada primeiro lá no corpo astral, né? É lá que ela vai ser criada primeiro. Então, quando a gente começa a mudar a nossa forma de ver e de sentir, no sentir, naturalmente, a gente já vai se curando daquelas doenças que nem chegaram a se manifestar no corpo. Porque é um outro movimento que a gente está fazendo. Aí Eckhart Tolle pergunta: você pode libertar-se? Pergunta para nós, tá? Você pode libertar-se da sua mente sempre que o deseje? Já descobriu o botão que a desliga? Então, eu faço para vocês, já me fiz essa pergunta. E com vocês? Vocês conseguem se libertar dessa mente pensante o tempo todo? Vocês conseguem ligar e desligar? Liga, desliga. Olha, gente, nós precisamos então botar em prática, tá? Porque todo estudo precisa ser vivenciado, né? Tudo que a gente estuda precisa ser vivenciado. Como eu fiz, você quer saber?
não tem segredo, não tem fórmula mágica, não tem receita de bolo. Como que eu faço? Ou como que a gente tem que fazer? Na verdade, é o foro íntimo de cada um, né? Você silencia, você para um pouco com tudo. De que jeito? Você cria o seu próprio jeito. Você pode ficar simplesmente em silêncio total. Você pode ir para uma praça, no meio da natureza, e tentar entrar nessa vibração diferente do seu eu. Você pode ouvir uma música e tentar fazer, né, sentir o seu eu interno, observar o que acontece. Eu gosto muito de usar música, né, que facilita muito a mente a não vir. E é treino, é isso mesmo. É treino mesmo. É tudo muito simples, tá? Quando a gente trabalha esse chakra cardíaco, para isso os exercícios bioenergéticos, eles são ótimos, tá? Toda vez que a gente faz os exercícios, a gente começa a trabalhar muitos chakras. E um dos que a gente mais trabalha é o cardíaco, né? Então, quanto mais nós tivermos esse chakra aberto, mais fácil vai ser para a gente entrar em contato com esse self interior, com esse nosso eu. E nós vamos sentir um amor muito grande. É um sentimento que vem de amor. É tão forte, sabe? Você não sabe, você não está sentindo por ninguém esse amor. Você sente amor. Você sente por tudo, por você e por tudo. Então, é um momento muito especial que você tem com você mesmo. E isso te alimenta de uma forma, assim, que não tem palavra para explicar. Eu diria que é o religare, o verdadeiro religare, não é? Então, quando você percebe, né, que tem aqueles mentores perto de você, porque você vai atrair os mentores. Você está numa energia muito boa, você está aberto, você sente vindo aquelas energias que estão ali em ressonância com o que você tá produzindo, né, de energia. Então, você sente mais amor ainda. Mas, em primeiro lugar, esse amor é você com você mesmo. Lembra lá, de novo, Jesus, né? Amai ao próximo como você ama a si mesmo. O que ele está falando aqui? Que é preciso ter o alto amor e olhar para você aqui para dentro e se sentir, deixar esse amor sair, isso é alto amor. Já é o alto amor. E aí sim você vai poder amar o próximo, porque você tem o alto amor. Então, o caminho é muito fácil, na verdade, né? E quando a gente está naquele momento mais difícil, igual estava ali o Eckhart Tolle, né? O que aconteceu com ele? Ele ficou naquele momento que foi o auge da dor, o auge. A persona dele, né? Esse ego não estava mais aguentando, porque estava liderando tudo o tempo todo, estava segurando tudo como se o ego fosse o carro-chefe. Não deu. Ele simplesmente jogou a toalha, o ego jogou a toalha. E o que aconteceu? Veio o verdadeiro. Agora ele veio. E quando ele veio, não teve mais para ninguém. Porque ele, o eu verdadeiro, é a força total. Essa é a força. Esse é o poder de verdade. É essa força
que vai fazer com que a gente aguente, sei lá, os obstáculos e tudo que acontece na nossa vida. Mesmo que seja difícil, é difícil, mas é esse eu interno que segura as pontas. E que, pera lá, vamos lá. O que nós vamos fazer aqui agora? Aí a mente não está te usando, é você que está usando. Agora a mente vai ser usada para encontrar uma solução. A mente vai ser usada. Tudo está em controle. Não existe desespero. E também não existe aquele tipo de passo que você dá sem pensar, né? Por quê? Porque você usa a sua mente, não é ela que te usa. É a gente que usa a mente. É o eu. Então, essa é a ideia, né? Que traz esse livro. E não só ele, né, gente? Deixa eu ver o que foi falado aqui. A meditação é uma maneira de conseguir, com certeza, né? Porque a gente fala em treinar, né? A gente fala em treinar porque, na verdade, nós já temos um treino, nós somos PhDs em deixar o ego mandar em tudo, né? Nós já somos PhD nisso. E fica muito difícil, né, de tirar esse poder do ego. Então, tanto o nosso corpo emocional quanto a nossa mente, eles estão bem ali juntinhos, né? E aí sai tudo isso que a gente faz, né? A gente sofre, a gente dá maus passos, a gente rotula, a gente pensa besteira, enfim, a gente sofre. Porque nós estamos acostumados a isso. Há muito, muito tempo que a gente já faz isso. Mesmo porque essa é a forma de pensar da sociedade que a gente vive, né? É o que pensa a sociedade. E nós fomos criados aqui, tem essa filosofia, né? Outras sociedades já pensam até diferente, né? Existem outras aí que têm uma filosofia de vida diferente. Né? Mas a nossa que a gente vive aqui é assim. É um mundo capitalista, um querendo passar por cima do outro, a competição, o medo, tudo isso está muito arraigado. Então, nós vamos ter que realmente tentar mudar esse caminho para a gente sair desse sofrimento. Né? Significa o quê? Que nós não vamos ter mais problemas? Não, nós vamos ter. Eles vão estar aí. Porém, nós estamos muito mais equipados para lidar com esses problemas, com essas dificuldades, né? E a meditação, ela vai nos ajudar muito a esse início de mudança de hábitos. Mas será que a gente vai ter esse hábito, né? De dar um tempo um pouco, de sentar ali, agora eu vou entrar em contato com o meu eu verdadeiro. Com esse pensamento, porque a gente tem que ir com esse pensamento. Nós temos que educar a nossa mente, falar para ela, vem o pensamento, olha para o pensamento, deixa ele ir, porque nós vamos ser observadores. Nós não somos a mente. Então a gente já está se educando. Olha, eu não sou a mente. Ela está vindo aqui, mas não sou eu, deixa eu observar. Quando a gente tem essa forma de pensar, olha, eu estou observando. Eu já estou treinando isso. Eu já estou treinando essa mudança de pensar, de ver as coisas. Só porque eu já estou fazendo isso. Estou olhando como observador, não mais como eu sou, se eu fosse esse ego. Então, nós estamos lá, todos cheios de problema. Ai, deixa eu fazer a meditação. Tô depressivo, tô com raiva. Eu sento ali como se eu fosse essa pessoa que está com raiva, depressiva. Não. A gente já senta pensando de uma outra forma. Deixa eu entrar em contato com o meu eu.
Agora eu sou o meu eu interno. Você já sente, já começa com esse pensamento. Vai vir, a mente vai começar, aquela loucura. Você é o observador, você não é aquela mente ali, não. E aos poucos ela vai deixar de se manifestar nesses momentos, porque a mente aprende. A mente aprende. Ela vai aprender que agora não, como se fosse uma criança mesmo que você ensina, né? O Allan Kardec falava que os médiums mais seguros, os mais confiáveis, são os médiums intuitivos. Por quê? Aquele que tem clarividência, ele pode estar vendo, por exemplo, sei lá, seres extrafísicos que podem estar se passando por algo que eles não são. Pode ser enganado. Mas o médium que tem intuição, ele sente quem está perto dele. Ele sente energeticamente, ele tem aquele insight. A intuição é o insight que a gente tem, aquilo que é a alma. A alma sabe. Lembram-se que a gente já ouviu muito isso, né? Que as respostas estão dentro de você. Lembram? A gente sempre ouviu isso. E é verdade. Porque o nosso espírito, vamos falar o nosso espírito, né? Ele é o nosso ser, esse eu real. Ele capta o que a nossa visão, por exemplo, não vai captar. Os nossos sentidos físicos não captam. Mas a nossa energia interna do nosso espírito, essa intuição que a gente tem, capta. Então a gente sabe, e não sabe explicar como, mas a gente sabe que é isso, que é aquilo. A gente sabe. Por exemplo, a gente sabe que a gente tem que seguir certo caminho. Aí vem a nossa mente, racionaliza e nos convence de que não, tem que ser esse. A gente acaba sendo convencido pela mente. Aí não foi a intuição. Tem alguns trabalhos também que falam assim, olha, você só vai prestar atenção no primeiro pensamento que vier, naquilo que vem na sua mente em primeiro lugar. Porque isso que vem em primeiro lugar é o que o seu espírito está te falando. Aí vem. E você deu ouvidos para quem? Para ele. Depois a gente começa a mente racionalizar. Aí pronto, aí já era. Já foi racionalizado. Com a nossa mente atuando, e ela que é dona de tudo ali, ela que é a dona do pedaço, nós estamos dormindo. Nós estamos acordados, despertos, quando o nosso eu real entra em ação. Quando é ele que nos dirige. Então, ninguém aqui vai ficar numa outra realidade, fora da realidade, não existe isso. Por isso que quando a gente faz a meditação, a gente não sai da nossa realidade. A gente está consciente o tempo todo e hiperconsciente. O Pietro Baldi traz isso. Ele fala da hiperconsciência. A hiperconsciência é isso. O nosso objetivo é começar a atuar mais com a nossa hiperconsciência. Não sei se a gente vai conseguir isso nessa existência, mas a gente já está nesse caminho, tá? E essa hiperconsciência tem a ver com essa intuição do nosso eu verdadeiro, do nosso eu, a nossa consciência real.